Olá, amigos! Estamos de volta aqui para darmos continuidade ao resumo das bem-aventuranças do Sermão do Monte. Eu estou fazendo esse resumo para te estimular a conhecer mais do perfil, do caráter do cristão, do verdadeiro, do cristão genuíno, para que você encontre, discerna o verdadeiro propósito do cristianismo, do evangelho, e que você possa verdadeiramente estar no centro da vontade do nosso Deus. Como eu já disse nos vídeos anteriores, você que não assistiu, os links estão aqui na descrição deste vídeo. Eu estou me baseando no livro do Dr. Martyn Lloyd-Jones, Estudo no Sermão do Monte. Como eu disse e repito, eu estou focado apenas nas bem-aventuranças, que está lá no início de Mateus 5. E também tem me baseado no estudo do livro do pastor Paulo Júnior, O Perfil do Verdadeiro Cristão. Então eu oro e te encorajo a adquirir ambas as cópias, ou pelo menos uma, para que você possa crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá bom? Vamos lá. Eu quero dar uma ênfase antes de irmos para a quinta bem-aventurança que vamos falar hoje, que é o seguinte: as bem-aventuranças, elas tratam de algo muito mais importante. Elas tratam de um problema muito maior do que qualquer problema temporal a ser resolvido, ok? As bem-aventuranças, elas tratam de algo muito mais importante do que problemas do cotidiano que talvez você tenha enfrentado por se precipitar, tenha entrado nas dívidas, de repente o casamento está destruído, de repente está até com uma enfermidade no corpo. Não. As bem-aventuranças, elas tratam de algo que vai além, muito mais além do que isso. Elas tratam de algo eterno. Elas tratam da alma do ser humano. Elas tratam do novo nascimento, sem o qual ninguém entrará no reino dos céus. Então não adianta solucionar dívidas, solucionar casamento, solucionar enfermidade temporal do corpo, se você não nascer de novo. Elas tratam de tudo isso, elas tratam do verdadeiro perfil, caráter do cristão. As bem-aventuranças são como ferramentas poderosas, utilizadas na autoanálise que nós devemos fazer corriqueiramente sobre nós mesmos, sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada na fé. Elas envolvem uma espécie de teste geral em nós mesmos. É como se Jesus estivesse nos submetendo a um teste para sabermos se o nosso caráter é de fato genuíno, se o nosso caráter de fato é parecido com o dele, ou se somos apenas mais uns fariseus e religiosos aglomerados em quatro paredes aos domingos, impondo aos outros, à sociedade, o que nem nós mesmos vivemos. Essa é a questão, tá bom? Problemas temporais, eu repito, oposição, elas trazem sim aflições, porém aflições temporais. Vai chegar um momento, ainda que você viva 100 anos, que elas irão passar, amém? E o Senhor, Ele diz que muitas são as aflições do justo, mas Ele o livra de todas. Jesus também disse o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei, respeitai antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Aqui Jesus dizia que ao sofrermos oposição, perseguição nessa vida, por causa do seu nome, por causa do evangelho, nós não devemos ter medo algum. Antes, nós devemos temer, respeitar o Pai Celestial. É Ele que determina todas as coisas temporais e eternas. Então, esses problemas temporais que eu disse que as bem-aventuranças não tratam deles em questão, nós não devemos temê-los, ainda que eles venham. Nós devemos confiar naquele que disse que nem um fio de cabelo sequer cai de nossa cabeça sem a sua permissão. Entendeu? É isso que eu quero deixar bem claro. A partir da quinta bem-aventurança, que eu vou ler agora em sequência com você, ocorrerá uma mudança. Presta atenção. Até aqui, nós vimos 4 bem-aventuranças, ok? Nós vimos a primeira: bem-aventurados os humildes de espírito ou pobres de espírito, bem-aventurados os que choram, bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os que têm fome
e sede de justiça. Agora nós vamos para a quinta bem-aventurança, que todas essas 4 anteriores que eu citei, elas tratam da nossa relação com Deus, do nosso processo de arrependimento, de conversão, do novo nascimento, ok? Se você não assistiu, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá bom? De agora em diante, as bem-aventuranças irão tratar da relação do cristão com o próximo, com os irmãos, com aqueles colegas de trabalho, de faculdade, de escola, família e etc. Amém? Vejamos bem então. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus capítulo 5, versículo 7. Bem-aventurança. A bem-aventurança é o caráter do cristão. Bem-aventurança, misericordioso. Cristão é misericordioso. Está ligado uma coisa na outra. Ou seja, bem-aventurança é igual a cristão, que é igual a misericordioso, que é igual surte efeito para com o próximo, ok? O evangelho cristão, o genuíno, bíblico, põe a sua ênfase sobre a questão do ser e não sobre a questão do fazer. Você precisa prestar muita atenção nisso aqui, que o Dr. Martyn Lloyd-Jones disse. Jesus, ele dá muito mais importância às nossas atitudes do que às nossas ações. Eu vou explicar. Resumindo, antes de fazer qualquer coisa, antes de manifestar qualquer coisa que está nas Escrituras, o cristão genuíno precisa ser alguma coisa. Precisamos ser cristãos antes de poder agir como cristãos. O contrário disso é legalismo, obras, ok? E nós não somos salvos pelas obras. Ser é mais importante do que fazer. Vou lhe explicar. O Dr. Martyn Lloyd-Jones, eu já disse alguns vídeos atrás, não sei se foi no último ou no penúltimo, ele resume isso que eu estou falando aqui em uma frase. O genuíno cristão, ele não vai viver as bem-aventuranças para ser salvo, por obras, não. Eu vou fazer isso porque senão eu não vou ser salvo. Não. O verdadeiro cristão, ele manifesta as bem-aventuranças, o caráter de Cristo, porque ele é salvo, porque ele passou pelo novo nascimento, ok? Então, se eu não manifesto as bem-aventuranças, o caráter, o perfil do cristão, há um forte indício que eu não passei pelo novo nascimento. Isso indifere se eu estou há 1, a 10, a 20 anos em uma congregação, em uma membresia, ok? A.W. Tozer certa vez disse: Deus prefere adoradores a trabalhadores. Os únicos trabalhadores aceitáveis são aqueles que aprenderam a arte da adoração. Jesus, Deus, está à procura dos verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade, tá entendendo? Legalismo é algo farisaico, religioso, são regras, são cerimônias. Não, isso não é o evangelho. Aquela fé religiosa, fé condicionada só durante os atos cerimoniais é completamente irrelevante. Aquela pessoa que canta, que louva, que faz isso, faz aquilo, cumpre rituais, como uma procissão, algo morto, isso é irrelevante, ok? A verdadeira prática cristã, ela vai além de atos religiosos e cerimoniais, vai além de 4 paredes, vai além de um evento, vai além de tudo isso. A verdadeira fé é aquela que vai afetar os vínculos sociais do cristão, como eu disse agora há pouco, no trabalho, na faculdade, na escola, no convívio familiar, até mesmo com os desconhecidos, ok? Essa é a verdadeira fé, a fé genuína. O que Jesus está ensinando aqui nesta quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos? Misericórdia, vamos entender. Um dos sentidos para misericórdia é a compaixão pela miséria do próximo.
sentir a dor do próximo, não apenas das necessidades temporais, mas principalmente as eternas. A marca de uma pessoa ímpia é o seguinte: ele é mau, cruel, perverso, vingativo, frio, calculista, ele está sempre acima de tudo e de todos, é egoísta, narcisista, ok? Ou seja, ausência de misericórdia. A marca do misericordioso não pode ser indiferente para com o sofrimento alheio. Ele não pode ser indiferente para com aquele que está sofrendo. E nós vamos entender isso hoje. O misericordioso há nele e ele nutre um sentimento pelo próximo. E o sentimento vem acompanhado de atitudes, porque a fé sem obras é morta. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, sim, todavia para boas obras, predestinadas por Deus para que venhamos cumprir. O cristão, ele não suporta ver o próximo sofrer, entendeu? O cristianismo moderno, meu irmão, eu vou falar abertamente, ele é frio, omisso, carnal, individualista. Parece mais um feudalismo moderno, onde os senhores feudais apenas acumulam para si, enquanto os demais sofrem na miséria física e espiritual, com as doutrinas diluídas e fracas. Se tornam doentes em nome do Evangelho, só que um Evangelho com E minúsculo. Consequentemente, o cristianismo moderno se resume a isso aqui que eu vou citar: ó, reuniões cerimoniais, legalistas, moralistas, onde os ímpios estão cada dia com mais aversão ao nome cristão. Hoje, por exemplo, você que é um cristão, você está lá numa faculdade, um ambiente ateísta, secular, você está lá no seu ambiente de trabalho, que muitas vezes também é ateísta, secular. Quando você ali no primeiro dia de aula, no primeiro dia de trabalho, se diz, ao se apresentar, ao se socializar, diz: eu sou um cristão, essas pessoas estão com tanta aversão ao cristianismo, e eu vou falar o porquê, elas automaticamente irão te associar aos senhores feudais, entre aspas. Como assim? São aqueles cristãos, os coronéis da fé, que diariamente, semanalmente, mensalmente, enfim, estão nos noticiários, trazendo escândalo, sendo preconceituosos, demonstrando legalismo e não amor ao próximo. E veja bem, amor não é ser conivente, eu sei disso. Todavia, o amor, a justiça de Deus, ela não é aquela justiça condenatória. Ela traz o peso, a lei traz o peso, porém ela traz a graça, a misericórdia. Há pessoas na mídia hoje que se intitulam pastores, cristãos, padres e etc., que, se pudessem, fuzilariam o próximo por divergências de ideias. E isso tem trazido cada vez mais escândalo para o cristianismo. Então, quando eu sou cristão, a primeira associação que essas pessoas ateístas, seculares, de outras religiões fazem a você são esses nomes que sempre estão no cenário político, trazendo escândalo, que estão envolvidos em escândalos de pecados, de imoralidade, que diariamente você vê na mídia. Amém? Não precisa de eu aprofundar mais nisso, porque você é inteligente. Os genuínos misericordiosos precisam ir além das fronteiras. Como eu disse, a igreja moderna, os cristãos modernos, você chega assim no ambiente, você tá tendo as pessoas têm repulsa. Ó, cristão, vou me afastar dele, porque ele é preconceituoso. Eles logo te associam a isso. E essa não é a ideia de Jesus para a igreja. A igreja de Jesus, ela é simples, ela é humilde, ela é pura, ela é santa. Ela não se parece nada com este cenário que a gente tem visto. Ok? Então, os genuínos misericordiosos precisam ir além das fronteiras, como eu disse. Ninguém tem tão pouco que não possa dar. E ninguém tem muito que não possa receber. Os puritanos, por exemplo, eles ensinavam que antes de Deus prosperar um homem financeiramente, ele iria dar métodos, meios para que aquele homem pudesse suprir a necessidade de alguém. Ele daria pessoas pobres
para que ao receber a graça financeira, ele pudesse cuidar daqueles pobres, daqueles que estão perecendo na miséria, etc. Jesus foi o maior misericordioso, meu irmão, que a terra já viu. Ele não fazia milagres para si, mas para o próximo. Os cristãos modernos em si, eles foram treinados, estão sendo treinados a viverem e exercerem a fé para si mesmos. Venha a nós, nunca o vosso reino. São egocêntricos, egoístas, passam por cima de qualquer um para se dar bem. As nossas orações, falando em tese aqui, isso quando oramos, né, porque a maioria dos que se dizem cristãos sequer tem vida de oração, 90% das nossas orações são voltadas para nós, para os nossos desejos egoístas, e muito pouco ou nada de louvor a Deus e intercessão pelo próximo, entendeu? Visto que eu nasci de novo, o Espírito Santo opera em mim. Se o Espírito Santo não opera em mim, eu não nasci de novo. Logo, como declarou Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você está entendendo o caráter do cristão? Cristo, após o novo nascimento, passa a controlar nossas ações e vontades. Sem Cristo no controle, nossa vida fica desgovernada. Nossa vida espiritual não existe. É uma farsa, é farisaísmo, religiosidade, são atos, obras, entendeu? E isso não salva ninguém. Vinde a mim todos vós que estáis cansados do judaísmo, das regras, da religião, e eu vos aliviarei, disse Jesus. Os ramos não têm vida sem a videira. Sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Mas então, para terminar, como a misericórdia se manifesta na vida diária de um cristão? Romanos 12:13. Comunicai com os santos nas suas necessidades. Segui a hospitalidade. É o nosso dever, é a nossa obrigação, estando dentro da nossa condição, atender, meu irmão, as necessidades de outros cristãos. Roupa, comida, visita no hospital, companhia. Aquela pessoa está na depressão, eu vou dar uma palavra amiga, no sofrimento, não apenas com objetos, coisas para suprir necessidades temporais, mas também palavras vivas e eficazes. A igreja primitiva se compadecia, se reunia, trabalhava em unidade, repartia os seus bens uns para com os outros, para com os necessitados, para com os órfãos, as viúvas. A ideia é essa, de misericórdia. Compadecer da necessidade do outro. Agora, hoje não. Hoje você é ensinado a acumular riqueza para si. Os cristãos modernos têm ódio se você se dirigir a ele pedindo ajuda. Paulo também diz, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Nós devemos ajudar a todos, sem exceção, ok? Mas a preferência é dos irmãos em Cristo. 1 João 3,17. Se alguém possuir recursos materiais e observando seu irmão passando necessidade, não se compadecer dele, como é possível permanecer nele o amor de Deus? Se nós não nos compadecemos do próximo, significa que nós não somos salvos. Pronto, resumiu o que João falou ali. Segundo, não digas ao teu próximo, vai e volta amanhã que te o darei, se já o tens contigo. O que é isso? Nós devemos atender às necessidades do próximo. Todos, gentios, ímpios, aqueles que estão nos presídios, creches, asilos e etc. Nos compadecer de todos. Pessoas de outras fés, de outras religiões, têm dado aula nos evangélicos contemporâneos. Isso é uma vergonha para nós. No âmbito caridade, ok? Tudo por causa desse falso evangelho moderno que ensina, como eu disse, vou repetir, acumular para si, pensar em si e nunca no próximo. Amém? Amém? Provérbios 25, 21, 22 diz, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe pão para comer. E se tiver sede, dá-lhe água para beber, porque assim lhe amontoarás brasas sobre a cabeça, e o Senhor te o retribuirá. Imagina a reação de uma pessoa que brigou com você, que te caluniou, que falou mal pelas costas. Cara,
esse cara, eu falei mal dele, eu briguei com ele, eu caluniei ele, eu invejei ele, eu tive sentimentos perversos por ele, contra ele, agora ele está me ajudando. O que esse cara tem? Eu quero conhecer o Deus dele, eu quero ter o que ele tem, eu quero ser como ele. É para influenciar que nós fomos chamados, positivamente, e não como os coronéis da fé têm feito na mídia, trazendo escândalos para o cristianismo. Por causa deles, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, disse Paulo aos Romanos. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Hoje em dia, os falsos profetas usam esse versículo para falar que você tem que dar dinheiro para eles. Mas a ideia aqui não é essa. O mais bem-aventurado é dar do que receber, é isso, é misericórdia, é ser misericordioso para com o próximo. Isso é ser mais bem-aventurado, dar do que receber. Ser mais bem-aventurado sendo misericordioso do que recebendo misericórdia. O evangelho contemporâneo, meu irmão, traz repulsa, ele tem ensinado as pessoas a pedirem. Nós fomos chamados para dar, para compartilhar. Dai e ser-vos-á dado. Hoje em dia a gente é ensinado a ser egoísta, não tenho tempo. Damos desculpa, preferimos julgar os necessitados dizendo: é vagabundo, é drogado, está endemoniado. Não, meu irmão, nós somos chamados para sermos misericordiosos. Terceiro, então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. A misericórdia se manifesta no ato do perdão também. Perdoar independente do ato. É um caráter, é um fruto do misericordioso. Uma palavrinha simples que magoou ou um roubo milionário. Não importa a gravidade da mágoa, haverá perdão. O cristão não guarda rancor, não se vinga, não fala mal às escondidas. Se você não perdoa, há algo errado com você. Há algo errado comigo. Nós precisamos nos arrepender. Deus manifesta graça e misericórdia para conosco. Misericórdia é também não dar a você o que você merece. Exemplo, castigo, ira, o inferno é o que nós merecíamos. Mas Deus não. Ele nos dá misericórdia. Graça é dar a você e a mim o que você e eu não merecemos. Exemplo, a salvação, o céu, o reino de Deus, o amor de Deus. Rancor, raiva, mágoa são frutos de quem não entrará no reino de Deus. Ok? Claro que nós devemos nos afastar daqueles que nos puxam para baixo. Isso é diferente. Não querer socializar com aqueles que são imorais, que vivem dando mau testemunho. Isso é uma coisa. Agora, guardar mágoa, rancor, não é um perfil do cristão. Por quê? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. A ideia aqui é o seguinte: se eu não consigo perdoar o próximo, significa que ainda não fui salvo pela graça mediante a fé. Como assim? É como se Jesus estivesse aqui dizendo o seguinte: se você não perdoa o próximo, você não pode ser salvo ou entrar no reino. Por quê? Porque somente um salvo genuíno perdoa. Pela maneira como perdoamos ou não o próximo, nós proclamamos se já recebemos ou não o perdão do alto, o perdão de Deus. Se eu já fui perdoado, então também eu perdoo o próximo. Nenhum de nós possui, por natureza, espírito perdoador, porque somos maus, é depravação total. Se eu não sou misericordioso, quer dizer que eu jamais pude entender a graça e a misericórdia de Deus. Significa que eu estou fora de Cristo, ainda estou em meus pecados e ainda não fui perdoado. E se eu estou na igreja, eu não sei o que eu estou fazendo, porque eu verdadeiramente não conheço a Deus. Quarto, não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. O misericordioso, eu repito, ele não nutre aquele desejo de vingança. Ele não denigre o próximo, ainda que o próximo tenha feito mal.
não fala pelas costas, não panelinhas escondidas, não planeja derrubar ninguém. Ele paga o mal com o bem, ele dá a outra face. Quinto, e vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Evangelismo, presta atenção. Os misericordiosos terão fome e compaixão dos perdidos, terão fome por evangelismo, por consequência da compaixão aos perdidos. O misericordioso ele irá sentir a dor das prostitutas, dos drogados, dos imorais, dos que estão no engano religioso, principalmente, que eu acho que é pior do que o que está no mundo. O misericordioso ele sente dores de parto, como Paulo sentiu pelos perdidos. Sente agonia em imaginar o próximo perecendo no inferno por toda a eternidade. Então ele anuncia o evangelho, porque esse sentimento gera ação, a fé gera ação, a fé viva gera ação, ou seja, evangelismo. Mas presta atenção, evangelismo não é sair, não é um evento de panfletagem, hoje eu vou sair panfletando, convidando para ir no culto. Não, isso não é evangelismo. Evangelismo é pregar as boas novas, é pregar o evangelho aos perdidos, com palavras, claro, mas acima de tudo com o seu testemunho, com as suas ações, influenciando a sociedade. Meu irmão, minha irmã, os misericordiosos receberão exatamente o que deram ao próximo. Alcançarão misericórdia. Não existe nada do que mais precisamos do que misericórdia. Olha a maldade do mundo, olha ao seu derredor. Quanta frieza, o amor de muitos já se esfriou. O misericordioso será feliz, porque tem a certeza que tem misericórdia junto ao Pai Celestial. O misericordioso será abençoado, e ele se regozija nesta mensagem. Além da eternidade, o misericordioso receberá bênçãos terrenas. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra, e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu o restaurarás da sua cama de doença. O misericordioso prevalecerá, meu irmão, nas provações. O homem bom se compadece e empresta, disporá as suas coisas com juízo, porque nunca será abalado. O justo estará em memória eterna. O misericordioso receberá alívio em meio à dor. A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Meu irmão, o misericordioso terá paz eterna, porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa sobre o juízo. A única chance de sermos salvos é no dia do juízo Deus usar, mediante a Cristo, para conosco de misericórdia. Mas se nós não a usamos pelo próximo, Deus também não a usará para conosco. A misericórdia triunfará sobre o juízo. Portanto, meu irmão, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e veja se você é um homem misericordioso ou se você é um amante de si mesmo. Que Deus em Cristo lhe abençoe.